Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Laravel 5 do Especializa TI. Aqui quem fala é o João e na aula de hoje farei uma revisão do nosso ambiente de desenvolvimento utilizando o Vagrant. Vou abordar de forma mais detalhada todos os aspectos que envolvem o nosso ambiente de desenvolvimento, ok? Sendo assim, esta será uma espécie de aula bônus para os alunos que estão com dificuldades em relação àquela primeira aula que o Carlos gravou. Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Primeiro, vamos aprender um pouquinho mais sobre o Vagrant. Mas afinal de contas, o que é o Vagrant? Bom, o Vagrant é uma ferramenta de linha de comando multiplataforma para a criação de ambientes virtuais, automatizados e portáteis. Então, nessa parte aqui eu vou abrir um parênteses para poder falar que o Vagrant não é um concorrente do VirtualBox ou do VMware, por exemplo. Na verdade, ele precisa desses caras para poder funcionar. Ele será como uma camada extra entre o seu sistema operacional, no sistema operacional nativo da sua máquina, com o sistema operacional que está sendo virtualizado por um desses caras, que é o VirtualBox, o VMware, o Hyper-V, etc. Então, a principal função do Vagrant é automatizar todo o processo de criação, gerenciamento e configuração do ambiente virtual. Tudo isso de forma transparente para você. Deixa eu acessar aqui o site do Vagrant, que é o www.vagrantapp.com. Qual a vantagem de utilizá-lo? A principal vantagem é a padronização, ou seja, acabar de uma vez por todas com aquela famosa frase: na minha máquina funcionava. Bom, isso acontece porque o seu ambiente de desenvolvimento tem configurações específicas suas e nem sempre o ambiente que você vai apresentar ou publicar a sua aplicação vai ter aquelas configurações. Quando eu digo configurações, eu estou dizendo a versão do PHP, às vezes na sua máquina é uma versão, a máquina que você está tentando publicar ou apresentar é outra versão. Esse PHP pode ser até a mesma versão, mas na sua máquina tem algumas bibliotecas a mais que na outra máquina não tem. O servidor web, às vezes a sua máquina está rodando Apache na máquina de produção ou na máquina que você está tentando fazer a apresentação, pode ser outra versão do Apache, ou nem, às vezes nem sempre o Apache, pode ser até rodando o NGX, né, por exemplo. Então o Vagrant ele vem para solucionar esses problemas, que é a padronização do seu ambiente. Imagine se você tem uma equipe de desenvolvimento, cada um com um computador e um sistema operacional. Isso é uma dor de cabeça tremenda. Então, não é muito mais fácil você ter um ambiente de desenvolvimento padronizado, já configurado, tudo arrumadinho. Você só vai pegar o arquivo do Vagrant, rodar um comando ali na linha de comando mesmo, no seu terminal, e pronto. O ambiente vai estar configurado ali disponível. É muito mais fácil trabalhar dessa forma. Então, a principal vantagem do Vagrant é essa, a padronização e, é claro, a portabilidade desse ambiente de desenvolvimento, ok? Então, espero que tenha ficado claro essa parte inicial que eu abordei, essa parte mais teórica, onde eu abordei o porquê do Vagrant, qual é o seu propósito, a sua vantagem. E dando sequência, vamos acessar aqui o site do Vagrant, tá? O site oficial, que é o vagrantapp.com. Basta ir nessa parte aqui de downloads, tá? Você vai chegar nessa página aqui. Daí você faça o download de acordo com a versão do seu sistema operacional. Lembrando que tanto eu como o Carlos estaremos utilizando o Windows, tá? Porque acreditamos que a maioria de vocês também estejam utilizando o Windows, mas nada impeça que vocês utilizem outro sistema operacional, outra versão aí, tá bom? Então, feito o download, basta fazer a instalação também é bem simples, eu não vou abordar aqui na aula, até para não ficar uma aula muito chata, muito extensa, é praticamente um script padrão, next, finish, tá? Feita a instalação, o próximo passo é baixar o software responsável por virtualizar a nossa máquina, tá? O nosso ambiente de desenvolvimento, que no caso será o VirtualBox. Então vamos acessar o site VirtualBox. Basta digitar aí no Google VirtualBox, é o primeiro link que aparecer.
tá? O site oficial aqui do virtualbox.org, que é o site da Oracle. Entre no site, vá na seção de downloads e faça o download da versão que corresponde ao seu sistema operacional aí, tá bom? Então, uma vez feito o download, basta efetuar a instalação, que também é padrão next.finish, tá bom? Também não vou abordar essa instalação para não ficar um vídeo muito extenso, tá? Uma vez com os dois softwares instalados, tanto o Vagrant como o VirtualBox, o próximo passo é montar a configuração do Vagrant. Nós já, tanto eu como o Carlos, já deixamos essa configuração pronta. Para pegá-la, basta ir no GitHub do Especializa TI, tá bom? Que é github.com/especializa TI. Vocês vão acessar aí o GitHub, né? Vocês vão nesse repositório aqui, ó, que é o Vagrant Setup PHP. Vamos entrar nele. Então, uma vez nesse setup, qual que é a ideia aqui? A gente montou um setup genérico para rodar aplicações PHP. Não somente aplicações Laravel, mas sim aplicações PHP. Tá bom? Porque qual que é a nossa ideia? É instalar aquilo que a gente vai precisar. Deixar um ambiente de desenvolvimento bem enxuto, rodando apenas o que realmente vamos precisar. E na medida que surgir alguma necessidade, a gente vai instalando nossos pacotes, nossos serviços. Então a gente vai abordar isso no curso mais para frente. Mas por agora, a gente instalou o mínimo para deixar a nossa máquina bem enxuta mesmo, para rodar o Laravel ou qualquer aplicação PHP, tá bom? Então antes da gente baixar essa configuração aqui do nosso repositório, eu vou entrar nesses arquivos aqui e explicar de forma bem resumida para vocês o que cada um faz. Tá joia? Então, o arquivo principal do Vagrant é esse camarada aqui, ó, o Vagrant File. Acessando o Vagrant File, vocês podem ver que é um código simples, tá? Que aqui tem algumas configurações que o Vagrant vai fazer para a gente. Ele vai levantar a máquina virtual lá no VirtualBox e vai subir o script que vai instalar os pacotes e os módulos que vamos precisar, tá certo? Então aqui, ó, o Vagrant usa o conceito de box. Então, uma vez que eu montei o meu box, eu posso utilizar esse box em outros projetos, tá? E o que é o box? O box, na verdade, é uma imagem do sistema operacional que vai ser virtualizado aí. Então aqui eu estou falando que o meu box vai ser o Ubuntu, né? O Ubuntu Server 14.04, e o link para ele fazer o download dessa imagem é esse link aqui, ó. Também basta ir lá no site do Vagrant que você encontra não somente o Ubuntu, mas diversos sistemas operacionais aí, tá joia? Mas para a nossa configuração a gente resolveu escolher o Ubuntu, tá? Dando sequência aqui, ó. O Vagrant, como ele vai trabalhar de forma transparente, ou seja, eu vou codificar e vou acessar o meu script, os meus códigos, os meus sistemas na minha máquina Windows, mas esses códigos vão estar rodando na minha máquina virtual, no Linux. Então, como é que é feito isso? Como é que ele sabe se eu vou acessar um site aqui no Windows, como é que ele vai acessar esse código que vai estar rodando lá no Linux? Então, para isso, eu fiz um encaminhamento de porta. Eu vou falar que a porta 8080 do meu host, ou seja, do meu Windows aqui, o sistema original, ela vai ser encaminhada para a porta 80 do meu sistema convidado, que no caso é esse Linux aqui, tá joia? Eu vou, assim que a gente subir a configuração, eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá joia? Então o próximo passo, aqui, a próxima linha do nosso arquivo é a sincronização de pastas. Ou seja, como você vai trabalhar no seu Windows, o Vagrant ele vai configurar uma pasta com uma outra pasta do meu sistema que está sendo virtualizado. Então, tudo que você, nesse caso aqui, tudo que você colocar na pasta www
vai ser transferido aí para a pasta var www da máquina do Windows, né, que é a pasta document root do Apache, tá joia? Então aqui eu passo alguns parâmetros, eu falo que o owner e o group dessa pasta aí vai ser o grupo padrão, o grupo e o usuário padrão do Apache, que é o www.data, né? Então tá aí. E eu passo algumas opções também de acessar, permissões de acesso à pasta. Tá joia? Eu faço essa mesma configuração para o meu arquivo home, né? Que eu vou estar sincronizando com o diretório /vagrant, só que dessa vez o owner e o group aí é o vagrant. Tá joia? Então, o próximo passo aqui eu vou falar para o meu vagrant quem vai ser o provedor, quem vai ser o camarada responsável por virtualizar o meu ambiente. Nesse caso aqui, a gente está falando que esse camarada é o VirtualBox, por isso que a gente fez o download dele anteriormente. Tá? O Vagrant ele não é preso ao VirtualBox. Você pode utilizar aqui o VMware, o Hyper-V ou até mesmo uma máquina virtual na Amazon. O Vagrant tem essa capacidade com esse script aqui de criar uma máquina virtual, claro, você passando o devido acesso, permissão, etc, lá na Amazon. Então, eu acho que vocês conseguem ver como é bacana utilizar o Vagrant, como é legal utilizar ele, né? Então o próximo passo aqui eu vou falar que minha máquina virtual ela vai ter 512 MB de memória, tá? É mais do que suficiente para rodar uma máquina enxuta como essa aqui, que é só a imagem do Linux e os pacotes que vamos precisar. E eu vou falar que o nome dessa máquina lá no meu VirtualBox vai ser o Ubuntu Server PHP, tá joia? Então eu finalizo aqui essa parte de levantar a máquina virtual, né? E aqui eu falo que o meu provisionador vai ser em Shell, um Shell Script, e vou falar que o responsável por executar esse Shell Script é o arquivo setup.sh, tá joia? Que é esse arquivinho aqui, ó, setup.sh. Vamos acessar ele aqui. O que esse camarada faz? Esse cara aqui é um Shell Script que vai automatizar todo o processo de instalação e configuração da máquina virtual. Então, às vezes que o Vagrant sobe a máquina virtual lá no VirtualBox, esse camarada aqui ele é executado e ele vai rodar uma série de comandos, e esses comandos aqui que vão automatizar a instalação e configuração do nosso sistema. Tá? Então, uma rápida passagem aqui. A primeira linha eu falo que é para atualizar as listas de pacotes. Como vocês podem ver aqui, a gente deixou um eixo para vocês ir acompanhando em tempo real da instalação, o que está acontecendo. Então, a primeira linha atualizando a lista de pacotes. O próximo passo aqui a gente vai estar configurando o MySQL e suas ferramentas, né, que é o PHP MyAdmin. A gente está definindo a senha padrão, que no caso nós colocamos que é o Vagrant, tá certo? Próximo passo, os pacotes básicos. Tá aí a instalação. Na próxima linha a gente está adicionando o PPA do PHP 5.6, até porque essa versão do Ubuntu aí é 14.04 que a gente está usando, o Ubuntu Server, se eu não me engano, tá bom? Não tenho certeza, mas se eu não me engano, a versão padrão que vem no diretório é a 5.5.9. Então, a gente resolveu adicionar o repositório para instalar a versão 5.6 de uma vez por todas, tá joia? Então, uma vez a gente instalando o diretório, a gente tem que atualizar a lista de pacotes de novo, é o que a gente está fazendo aqui, tá? Com a instalação do pacote, a lista atualizada, a gente vai parte para a instalação do MySQL e de alguns clientes dele, que é o MySQL Client e o PHPMyAdmin, tá certo? Próximo passo aqui, a próxima linha, é a instalação do PHP, tá? Com as suas devidas bibliotecas, e também a instalação do nosso servidor web aí, que vai ser o Apache, tá joia? Uma vez com tudo instalado, a gente vai habilitar o modo rewrite do Apache, tá? Desculpa a pronúncia aí, é o modo de reescrita, para a gente poder usar a reescrita do Apache.
tá? Uma vez que eu mexi nisso aqui, eu tenho que restartar o service do Apache, que a gente está fazendo. E a última parte aqui, a gente vai lá no Composer, tá bom? Instala o Composer, baixa o Composer, quer dizer, baixa o Composer nessa linha aqui e coloca o Composer como sendo eu defino o acesso do Composer padrão para o meu ambiente, ou seja, eu posso usar o Composer em qualquer diretório, eu não preciso passar esse diretório aqui na frente para executar o comando do Composer. Tá? Eu vou falar um pouquinho disso aqui mais para frente, tá joia? Uma vez com esse script instalado aqui, as próximas linhas a gente vai alterar aí na medida que formos precisando, tá? Então voltando aqui, ó, Vagrant Setup, o próximo passo a gente vai fazer o download desse script, tá joia? Pode ser feito por aqui, download zip, ou caso vocês tenham o Git instalado aí na máquina de vocês, basta efetuar o clone desse repositório, tá joia? Aqui a gente criou um leme, tá, que explica aí a configuração. Vamos dar uma passadinha rápida aqui. Mas o leme aqui ele fala que esse repositório aqui é um servidor LAMP, tá? Que é o Linux Apache MySQL PHP. Então, como falei, é um servidor enxuto, que ele roda aí uma aplicação PHP, não somente Laravel, mas qualquer aplicação PHP, tá? E os principais pacotes, tá, que estão instalados estão sendo listados aqui, que é o PHP 5.6, o MySQL 5.5, o Git, o PHP-admin, o Composer, né, o Curl e o VI. Tá joia? Aqui eu falo quais são os pré-requisitos, né, para rodar essa configuração do Vagrant, que no caso é o VirtualBox, o próprio Vagrant em si. O Git ele é opcional, tá? O Git, quando eu falo Git opcional, estou dizendo o Git da sua máquina host, tá certo? A sua máquina, o seu sistema operacional padrão, que no caso aqui é o meu Windows. Então eu não preciso ter o Git instalado no meu Windows, até porque o Git vai estar instalado no meu ambiente de desenvolvimento, ele vai estar rodando bonitinho lá no Linux, tá joia? E acesso à internet, óbvio. Então você faz a instalação do VirtualBox e do Vagrant, né, de acordo com o sistema operacional. E o modo de utilizar essa configuração aqui, ele possui dois passos. O primeiro, para quem tem o Git instalado, é só fazer um Git clone desse repositório, tá? Como eu não tenho o Git instalado na minha máquina host, eu vou pular para o próximo passo, que é esse aqui, ó. Caso não tenha o Git instalado em sua máquina, acesse esse repositório, baixe o arquivo do projeto no formato zip e descompacte onde quiser. Então vamos fazer esse passo. Eu vou clicar aqui, ó, download.zip. Ele está fazendo o download aqui para mim. Na verdade já fez, tá? Então se eu vim aqui, o próximo passo é descompactar, né? Descompacta onde desejar. Vamos descompactar aqui. Vou entrar na minha pasta. Vou selecionar aqui, extrair para. Deixa eu ver, para facilitar, vou colocar aqui na minha área de trabalho mesmo, tá joia? Não sei se eu crio uma nova pasta. Eu vou criar uma nova pasta aqui. Eu vou colocar de... vamos ver... Vou chamar de Vagrant, tá joia? Então vamos extrair para aí. Já fez... Eu já extraí, né, os arquivos. Tá aqui, Vagrant, tá joia? Vamos voltar aqui, ó. Então, uma vez que eu baixei o arquivo e descompactei para minha pasta, o próximo passo é abrir o prompt de comando ou terminal e acessar esse diretório que a gente acabou de baixar e descompactar. Então, nesse exemplo, você pode... Eu vou estar usando o PowerShell do Windows, tá? Mas você pode usar o prompt de comando. Eu prefiro o PowerShell, que é infinitamente melhor. Você pode achar ele por aqui, ele já é nativo, tá joia? Você só digitar aí o PowerShell, você já vai abrir ele aqui. Ou você pode abrir o famoso CMD,
também não tem problema nenhum, tá joia? Mas por questões minhas, eu prefiro no Windows usar o PowerShell. Vou estar abrindo ele aqui, tá bom? Então aqui eu estou com o PowerShell aberto. De acordo com o que eu mencionei, o próximo passo seria entrar no diretório que eu baixei e descompactei meus arquivos de configuração aqui do Vagrant. Então, como eu colei esse camarada aí no meu desktop, eu vou ter que entrar lá no meu desktop, certo? Então, de um ls aqui, como eu estou na pasta home, que é a minha pastinha, eu vou entrar no desktop, vou dar um cd desktop, apertei a tecla tab para ele acabar de completar para mim, o enter. Estou no meu desktop. Próximo passo é entrar na minha pastinha do Vagrant, certo? Como eu criei ela lá, eu sei que o nome é Vagrant, eu vou dar um cd Vagrant. Eu não preciso terminar de escrever o nome completo, tá? É só apertar tab. Ele vai fazer a referência para aquele arquivo que eu comecei a digitar. Então tá aí, Vagrant, dou um enter. Pronto. Entrei na pasta onde estão os meus arquivos de configuração do Vagrant. Vamos acompanhar o tutorial aqui até para vocês terem uma certa independência, tá? Não ficar dependendo muito de assistir essa videoaula, a minha ou a do Carlos. Basta entrar aqui no Leia-me e seguir o passo a passo. Então, o próximo passo aqui, uma vez dentro do terminal, é rodar o comandinho Vagrant App. Lembra lá no início da videoaula que eu falei que o Vagrant é uma ferramenta de linha de comando? Então, uma vez que você tem um arquivo de configuração pronto, o único trabalho que você vai ter é de entrar no diretório que está esse arquivo de configuração e rodar o comando Vagrant App. Só isso. O resto, o Vagrant vai cuidar de tudo para você, que é baixar a máquina virtual. Quer dizer, desculpa, não é baixar a máquina virtual, é baixar a imagem do sistema que será virtualizado, tá? Uma vez que ele baixa, ele coloca essa máquina num box, tá? Então esse download é feito apenas uma vez. Se você quiser usar esse box outras vezes, ele não vai fazer o download dessa imagem de novo. Então, a primeira vez que você rodar o comando Vagrant App, realmente ele vai ser um pouquinho mais demorado, que ele vai fazer esse download aí, tá certo? Então, vamos executar aqui para ir acompanhando em tempo real. Vou dar um clear aqui para ele limpar a minha tela, tá joia? Vou rodar o Vagrant App, dar um enter, ver o que ele vai acontecer aqui. Ele vai importar, tá joia, o meu box. Tá rodando aqui já. Vamos aguardar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar essa aula agora, porque essa configuração aqui ela pode ser um pouco demorada, e para a aula não ficar extensa, e volto quando terminar, tá joia? Não tem nenhum problema, nenhum detalhe, não vai acontecer nada demais. É só vocês realmente rodar o comando Vagrant App e aguardar, tá joia? Já volto. Pessoal, voltando aqui, um pequeno detalhe que eu não me atentei antes é que, como eu já tinha esse ambiente rodando em outro, eu já tinha feito essa instalação, eu não posso usar essa mesma configuração, porque se eu levantar outra máquina aqui em diretório diferente, o VirtualBox ele vai me retornar um errinho aí dizendo que eu já tenho uma máquina, tá, configurada lá com o nome Ubuntu Server PHP. Então o que ele está falando aqui, ó, já existe. Então o que eu tenho que fazer no meu caso aqui em específico seria ou renomear essa máquina ou apagar a máquina já existente. Eu não vou fazer nenhuma das duas, porque eu vou usar a minha máquina já existente. Nesse caso aqui ela está em outro diretório. Tá joia? Eu acredito que aí para vocês, lógico que não vai acontecer esse erro, porque vai ser a primeira vez que vocês vão estar rodando o comandinho em Vagrant App, então não tem muito segredo não, tá? Eu acredito que já tenha subido a máquina, já tenha ficado tudo certo. Então eu vou limpar minha tela aqui, vou acessar o diretório que está instalado
é que eu fiz essa primeira configuração do Vagrant, que ele está aqui no meu CD, projetos, PHP, ele está nesse diretório aqui. Então, se eu vier aqui e rodar o comando vagrant app, ele vai startar a minha máquina virtual, né, de acordo com aqueles arquivos de configuração lá que foram baixados do diretório. Já está aqui, já deu início, já está startando aqui. Tá joia? Perceba que como não é a primeira vez, eu não teve que baixar a imagem do Linux, tá? E não teve também que rodar aquele scriptzinho para poder fazer a instalação daqueles pacotes, daqueles módulos lá que o meu ambiente vai usar. Então é bem rápida, tá? Esse comando, tá? Da segunda vez para frente ela é bem rápida. Aqui, ó, se vocês verem, ele está setando, ele está indo lá no VirtualBox e falando que fazendo um encaminhamento de porta, tá? Ele fala que a porta 8080 do meu host vai encaminhar para a porta 80 do Linux. Essa configuração é meio que padrão, tá? Ele encaminha a porta 2222 para a porta 22, que é para acessar via SSH, o nosso ambiente de desenvolvimento no nosso Linux. Então isso aqui é padrão. Aqui mais para baixo, ele lembra daquela sincronização de passos lá que estava no nosso arquivo Vagrant File. Então ele está fazendo aqui, ele está falando que a pasta var www lá do Linux está sincronizada já com a pasta, no meu caso aqui, cd, projetos, php, www. Então, ou seja, todo o arquivo que eu colocar aqui nessa pastinha aqui, www do meu Windows, tá? Do meu Windows, do meu host, ela vai ser automaticamente espelhada, vamos dizer assim, espelhada aqui no meu diretório lá do document root do Apache. Tá bom? Então o meu Apache o meu servidor web já vai reconhecer esses scripts. Até por isso que a gente montou essa configuração do Vagrant meio que genérica, um servidorzinho enxuto, tá? Bem otimizado para você rodar qualquer tipo de aplicação aí. Basta colocar no www, tá? Sem problema. Lembra que eu configurei o meu home com a pasta Vagrant? Então tá aqui também, tá joia? E aqui ele já finalizou, então a máquina virtual ele já subiu, já está disponível, tá? Se a gente voltar aqui no GitHub, lembra do leme aqui no GitHub? Então aqui eu dei o comando vagrant app, eu voltei aqui no leme do GitHub, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Após o comando vagrant app, o Vagrant ficará responsável por baixar o sistema operacional, né? Que no meu caso ele não baixou, porque eu já fiz o download dessa versão, é o que eu estou falando aqui, ó. Ele vai baixar o sistema operacional, né, o Ubuntu Server 64, configurar a máquina virtual no VirtualBox e posteriormente baixar, instalar e configurar os pacotes do shell script, tá? Do setup aqui, .sh. Eu dou um alertinho aqui, ó. A gente diz para vocês que a primeira vez realmente é demorado, tá bom? Então, assim que a máquina estiver pronta, que é esse caso aqui, ó, a máquina já está pronta, já está rodando, um servidor web estará disponível nesse endereço aqui, ó, localhost 2.8080. Então, se a gente vier aqui e colocar localhost 8080, teoricamente tem que tudo funcionar. E é o que aconteceu aqui no caso, tá? Ele abriu aqui o index.php que eu deixei lá disponível também, que é o que eu estou dizendo aqui, ó, 8080, e a instalação do PHP de meu admin estará disponível na URL localhost 8080 php-admin. Então vamos acessar aqui para ver se está disponível também. Com certeza deve estar. Bom, tá aí. php-admin também está disponível. A senha padrão, tá, para utilizar o serviço é root e vagrant, tá? Vamos conferir se está tudo certo. Vou colocar aqui root.
e vou colocar aqui Vagrant. Tá joia? Ele já logou aqui, ó. Ele já logou no meu PHP Admin. Então se eu voltar aqui, ó, eu já falo que a senha padrão para todos os serviços é Vagrant, tá joia? Aqui foi o que eu disse para vocês, que todo código que tiver dentro dessa pastinha www já vai estar disponível aqui para mim via localhost 8080. Então, se eu colocar aqui, vamos fazer um exemplo lá. Se eu entrar na minha pastinha www, que ele está falando aí, aqui ó, quer dizer, C2 pontos, projetos, PHP, www, essa pastinha aqui. Todo exemplo que eu, todo script que eu colocar aqui, ele já vai estar disponível aqui no localhost para mim. Então, quando eu entro aqui localhost.2.8080, na verdade essa página aqui ela está relacionada a esse script aqui, ó, index.php, que na verdade, se eu abrir ele aqui, ó, esperar ele abrir ele aqui, ó, ele nada mais chama do que a função php-info do PHP. Só isso. Então, já vai estar disponível aí para vocês. Tá joia? Um detalhe muito importante. Como eu faço para acessar a minha máquina virtual? Porque até agora eu não acessei a máquina virtual. Eu só tô do meu arquivo host, né, do meu sistema host, eu só tô navegando nos scripts que estão lá na máquina virtual. Mas se eu quiser logar na minha máquina virtual, como eu faço isso? Bom, para quem tem ou Windows, será necessário baixar um cliente SSH, até porque o Windows não tem um cliente SSH nativo. Então a gente consegue resolver, entre aspas, esse problema aí baixando um cliente SSH, que é esse camarada aqui, o put. Então basta colocar no Google aí, vamos entrar aqui, put. O primeiro link que aparecer, vocês entram, vão na seção aqui, ó, download put, here, né? Clico aqui e faz o download da versão aí. Basta clicar nesse link aqui, ó, e já vai fazer o download do put. O put é um arquivo executável, tá? Não é necessária instalação, então basta você baixar e colocar onde você quiser o arquivo aí. Abre o arquivo. Lembra que aqui, ó, quando ele subiu o Vagrant App, ele não falou que a porta 2222 será encaminhada para a porta 22 do meu ambiente virtual? Então é isso que a gente vai fazer. Para acessar a máquina Linux, né, que está rodando aqui no Vagrant, eu vou colocar aqui a porta 2222 e vou colocar aqui no hostname ou IP localhost. Só isso. Clique em Open e já vai acessar minha máquina via SSH, tá? O login, lembra que eu falei que o nosso arquivo aqui, ó, do Leme, falou que a senha padrão para todos os serviços é Vagrant? E nesse caso aqui, o login, o usuário que vem padrão no Vagrant é o próprio Vagrant. Então eu vou colocar Vagrant. Então o login é Vagrant. A senha também é Vagrant. Eu já comecei a digitar, dei um Enter, Vagrant. Pronto. Eu loguei, já estou dentro do meu Linux. Tá joia? Isso aqui já estou dentro do meu Linux. Tanto é que se eu vier aqui, ó, se eu acessar, lembra daquela pastinha que está sincronizada? Se eu acessar aqui cd/var/www, entrei na pasta, vou jogar o comando ls para me listar todos os arquivos dessa pasta. Lembra aqui no meu Windows, ó, a pasta www. Vocês podem ver que são idênticos os arquivos, ó. O que está em verde aqui, tá? O fundo verde, quer dizer que é um diretório. São os meus diretórios aqui. Vocês estão vendo? Essas partes estão diretamente sincronizadas. Então,
eu não preciso abrir o meu Linux, eu não preciso entrar lá no VirtualBox, logar na minha máquina, entrar lá, todo o teste que eu for fazendo. Esquece. Eu só preciso rodar o comando vagrant app e acessar, trabalhar normalmente aqui no meu ambiente do Windows, no meu caso. Tá joia? Então, eu vou finalizar essa aula por aqui, até para não ficar muito extensa, tá? Na próxima aula eu vou ensinar para vocês a como criar um virtual host, tá bom? O virtual host seria para a gente poder acessar, em vez de ficar digitando aqui localhost.8080 barra o diretório que eu colocar lá, por exemplo, HTML. Em vez de eu fazer isso aqui, né, para acessar, eu vou criar um virtual host, um domínio privado que vai rodar aqui na minha máquina, que ela vai ser esse domínio, tanto minha máquina host aqui, o Windows, como minha máquina Linux vão reconhecer esse domínio e vão redirecionar para o diretório ou para o arquivo que eu quiser, tá joia? Então fica essa dica aí para a próxima aula. Eu vou ensinar para vocês a como criar um virtual host. E também na próxima aula a gente vai ver a como fazer a instalação do Laravel nesse ambiente de desenvolvimento que a gente acabou de subir, que é o ambiente de desenvolvimento do Especializa TI utilizando o Vagrant. Tá bom? Espero que eu tenha esclarecido a dúvida da maioria de vocês, né, que após a videoaula do Carlos a gente recebeu algumas dúvidas dos alunos, tanto é que eu resolvi gravar essa aula bônus aí com a explicação mais detalhada para vocês e espero que eu tenha correspondido com as expectativas. No mais, eu agradeço a atenção de todo mundo e faço o convite para vocês ficarem atentos para a próxima aula. Lembrando que na próxima aula eu vou ensinar a como criar o Virtual Host e a como instalar o Laravel, tá bom? Um forte abraço e até lá!